Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem e convido vocês agora para a nossa aula. Nessa aula nós iremos conversar sobre gestação, pré-natal e nascimento. Eu sou Elvia Martins, psicóloga, idealizadora do Belo Desenvolver e tenho um prazer enorme de estar aqui com vocês compartilhando esse conteúdo. Antes da gente começar a nossa aula, eu peço que vocês deem um stopzinho no vídeo, peguem um café, a água, eles serão nossos companheiros, caneta e um bloquinho de anotação. Vá lá, eu espero vocês. Bem, acho que vocês foram buscar o material que eu sugeri para vocês e agora a gente começa a nossa aula. Bem, nós vamos falar inicialmente sobre gestação. Eu achei por bem dividir o conteúdo em 2 vídeos, que eu acredito que didaticamente fica até mais tranquilo e menos cansativo. Vocês podem assisti-lo com quantas vezes vocês quiserem, porque vai ficar disponível no canal do YouTube. E isso é material de estudo, né, que vocês podem utilizar. E aí você pode me perguntar, a quem se destina esse material? Se destina a todas as pessoas que são desejosas de conhecer melhor o desenvolvimento infanto-juvenil. Se a gente está falando de desenvolvimento, necessariamente a gente precisa parar para pensar que o desenvolvimento humano ele é da concepção até a morte. Só que é que nós elegemos para trabalhar? Elegemos para trabalhar da concepção até a adolescência. É importante falar sobre gestação? Sim, é muito importante, porque é o começo, literalmente é o começo da vida, a formação do indivíduo, né? A formação de um ser humano. E tudo aquilo que acontece na gestação, ela tem uma importância ímpar no desenvolvimento do sujeito. E vocês vão perceber o que eu estou falando para vocês através do que eu vou colocar aqui. Antes de entrar no conteúdo, eu gostaria de compartilhar com vocês uma frase. Aliás, todas as aulas nossas, eu gosto de separar uma frase que eu considero uma frase que a gente pode refletir, né? Eu até parei na palavra. É uma frase que a gente pode refletir. E dessa vez escolhi uma frase de Charlotte, 1952, que diz assim: a vida é sempre um momento rico e sólido quando se está à espera de algo que aconteça e nasça. Então, a gestação é um momento muito rico, é um momento de espera, é um momento de estruturação, de formação. E quando eu falo isso, quando uma mulher ela está grávida, ela tem ali 9 meses em que o bebê cresce dentro da sua barriga e ela leva 9 meses para entender melhor o que vai acontecer com ela, né? É interessante quando a gente para pensar que uma gestação é um período em que a mulher ela para, né? Ela meio que para. Como é que eu posso dizer esse parar, gente? Ela meio que se volta para esse movimento que ela está vivendo nesse período. Eu pergunto para vocês, quais são os fatores que influenciam na gestação? Você já parou para pensar? Gestação ela não é doença. Longe disso. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos alguns mitos relacionados a isso, que a mulher não pode comer determinada coisa. Lógico que tem que ter uma dieta aí específica, saudável, tem que se ter atenção, sim. É isso que eu estou me referindo, né? Com relação às restrições, tem que ver o organismo para organismo. Mas a mulher ela pode trabalhar, a mulher ela pode fazer atividade física, ela pode ter momentos de relaxamento, pode cuidar de si, ela pode desenvolver todas as atividades que ela desenvolve costumeiramente, sendo que ela terá mais cuidados com esse desenrolar da gestação. Uma coisa é o início da gestação, que eu preciso naqueles 3 primeiros meses de gestação
determinados tipos de cuidados. No segundo trimestre, eu tenho outros cuidados que são exigidos. E no último trimestre, também são cuidados diferenciados, porque a gente está chegando ali no final da gestação propriamente dita. Então, olha só, se eu falo de gestação, eu também, antes de falar da gestação, eu falo de fatores que influenciam esse processo gestacional. Então, olha só, idade do homem, idade da mulher, saúde do homem, saúde da mulher, influenciam diretamente no processo gestacional. A ideia de que você pode colocar sobre isso. Hoje, o que é que nós temos? Tudo é uma questão social que a gente tem que pensar também. A mulher hoje, ela leva muito mais tempo para ter a sua primeira gestação. De acordo com dados atuais do IBGE, por exemplo, a mulher ela tem seu primeiro filho ali por volta dos 28, 29 anos, que ela tem o seu primeiro filho. Quando comparado isso ao passado, nós tínhamos uma gestação muito mais cedo, ali com 20, 21 anos. Então, isso é algo que a gente compreende que é fruto desse movimento social, ambiental, que a gente vivencia nos dias atuais. A mulher ela leva muito mais tempo para decidir quando vai ter seu primeiro filho, e porque ela tem desejosa de ter uma realização profissional, então isso acaba tardiando a primeira gestação. Outra coisa que a gente pode pensar também, a saúde do homem, que é realmente muito importante para definição de fatores que possam influenciar na gestação propriamente dita. A ingestão de bebida alcoólica são fatores que influenciam. A ingestão de bebida alcoólica, assim como o uso de drogas, a gente tem que pensar como isso sendo muito prejudicial para a saúde da mulher e assim como mais prejudicial ainda para a saúde da criança, né? Porque a criança ela é impactada pelo uso da bebida alcoólica, é impactada pelo uso do álcool. Bebida alcoólica e álcool é ótimo, né? Impactado pela bebida alcoólica e é impactado pelo uso de drogas. Essas substâncias, elas podem causar um parto precoce. E, além disso, ela causa dano para o desenvolvimento físico, cognitivo da criança ainda na formação do bebê dentro da barriga. Então, é proibitivo. Não é aconselhado o uso de bebida alcoólica, não é sugerido o uso de bebida alcoólica, não é sugerido nem aceitável o uso de drogas durante a gestação, drogas lícitas, porque isso causa um dano direto na formação do bebê. E pode causar também partos precoces, pode também causar óbito, então não é de forma alguma aconselhável, nem muito menos aceitável. Outra coisa que a gente precisa pensar é sobre a alimentação. A alimentação dessa mulher ela precisa ser rica em calorias, mas também essa mulher precisa ser acompanhada com relação à ingestão de alimentos, com a riqueza de calorias, que é necessário para suprir as necessidades nutricionais dela e suprir a necessidade nutricional do bebê. Esse acompanhamento é feito durante o pré-natal. Então, assim, se a mulher está pensando em engravidar, uma coisa que ela precisa analisar é a questão do seu peso, a ingestão dos alimentos, fazer uma avaliação nutricional, porque isso é muito, mas muito importante mesmo. Fazer um estudo de fatores hereditários, genéticos, tanto da sua família quanto da família do seu parceiro, porque isso também tem um reflexo da gente ter uma previsibilidade de questão de doenças hereditariamente colocadas. Então, isso é importante a gente pensar. Outra coisa são os fatores ambientais e fatores sociais que influenciam também nessa gestação. A gente para pensar que alguns cuidados são necessários
nesse período em que a mulher está grávida. Ela precisa de um acompanhamento, ela precisa realizar o pré-natal, ela precisa saber como está a saúde dela, ela precisa saber como está a saúde do bebê. E aí uma outra coisa que é interessante a gente parar para pensar, toda vez que a gente vai ao médico, ele sempre pergunta, você tem filho? Como foi sua gravidez? Como foi o parto? Eles não perguntam isso à toa, eles perguntam porque tem uma razão para que isso possa acontecer. E para nós que somos psicólogos, dentro da anamnese, e vale destacar que a anamnese não é uma prerrogativa de psicólogo, cada profissional tem a sua anamnese. Uma das questões que nós fazemos, uma das indagações que nós fazemos quando atendemos crianças e adolescentes é perguntar como foi a gestação, qual a idade que essa mãe engravidou, se a gestação ela transcorreu de forma saudável, como foi o parto, porque isso nos dá algumas referências sobre a queixa que a mãe está trazendo, depende, lógico, da situação. Mas é importante constar na anamnese como foi esse parto, como foi essa gestação, como foram os primeiros dias de vida, porque aí daí a gente vai perguntar essa criança quando questão da amamentação, da alimentação, do sono, dos 3 primeiros meses de vida, quando ela andou, enfim, aí são coisas que a gente vai conversar muito mais à frente. A gestação, ela conceitualmente falando, ela diz respeito ao período de desenvolvimento entre a concepção e o nascimento. Ela dura, em média, 280 dias, isso em questão de dias, e em meses entre 37 e 42 semanas. Por que eu estou colocando essa variação? Por conta do nascimento, né? Se for um parto vaginal ou se for um parto cesariano, ele tem as suas especificidades, que eu vou explicar para vocês quando a gente estiver conversando sobre o parto. Então, se você está anotando, só recapitular. Fatores que influenciam a gestação: idade da mulher, idade do homem, a ingestão de bebida alcoólica, o uso de drogas, alimentação com baixa ingestão de calorias influencia na saúde da mulher e na saúde do bebê, questão da hereditariedade, a questão da genética, porque são as doenças que são hereditariamente repassadas, fatores ambientais, fatores ambientais, gente, é interessante, moradia, onde está situado, fatores sociais também, a interação com o meio. Então, são fatores que influenciam diretamente a gestação. E tem uma outra coisa também que eu queria colocar para vocês, os teratogênicos. O que significa isso? Reúne todas essas questões, onde a mulher ela fica suscetível a doenças virais, a questão de raio-x. Por exemplo, a mulher que está grávida, ela jamais pode trabalhar com máquinas fotocopiadoras, por conta da radiação. Ela não pode trabalhar fazendo ultrassom, porque prejudica. Então, são esses fatores que influenciam diretamente no processo gestacional. Isso ficou claro? Ficando claro, nós iremos para a segunda situação. O que é gestação? Didaticamente falando, gestação significa período de desenvolvimento entre a concepção e o nascimento. Quanto dura esse período, Elvia? Dura, em média, 280 dias, até 280 dias. Em semanas, quanto é que a gente pode pensar? Entre 37 e 41 semanas. Essa é a duração. Elvia, como é que eu conto essa questão de dias e semanas? De acordo com a sua idade gestacional. O que é a idade gestacional? Ela está relacionada ao primeiro dia do último ciclo menstrual. Então, a partir do primeiro dia do último ciclo menstrual é que eu venho a contar a idade gestacional. São informações importantes para a gente pensar, para a gente ter, porque isso serve até para a gente orientar
Você que está aí do outro lado pode estar grávida e tem essas informações, elas são importantes. Você que está aí do outro lado, que pode ser um professor, uma professora, uma mãe, uma mulher que quer ter um filho. Então, essas informações são válidas para a gente se organizar nesse sentido. É importante também outra coisa. Aliás, várias coisas são importantes, né? Faz a hora que eu digo é importante, mas várias coisas são importantes. Nós temos, dentro da gestação, 3 etapas de desenvolvimento. São 3 etapas. Período germinal, período embrionário e período fetal. E aí você pode pegar uma caneta, estou me ajeitando bem aqui na cadeira, gente. Pega de volta a tua caneta, teu bloquinho e anota o que eu vou dizer para vocês. Período germinal, ele vai da fecundação até ali aproximadamente 2 semanas da idade gestacional. Então, ele é caracterizado por uma rápida divisão celular. Então, ele vem da fecundação até as 2 primeiras semanas da idade gestacional. Então, é um período de rápida divisão celular e ele é um período curto, né? Quando comparado os outros períodos do processo gestacional. Então, período germinal foi esse que eu falei para vocês. Período embrionário, ele vai da 2ª semana até a 8ª semana. Então, da 2ª semana até a 8ª semana é o período germinal. Período embrionário. Só voltando aqui a fita. Período germinal é da fecundação até 2 semanas. Período embrionário é da 2ª semana até a 8ª semana. E é interessante destacar que no período embrionário, o que é que nós temos? Surgimento dos órgãos, os principais sistemas do corpo, como respiratório, digestório, nervoso, eles já aparecem, é um desenvolvimento muito rápido também. E aí você você para pensar, poxa, 8 semanas já tem tudo isso? Tem. E 8 semanas é como se fosse 2 meses, 2 meses de gestação. E nós temos o período fetal. O período fetal é o maior período dentro do processo gestacional, que ele vai da 8ª semana até o nascimento. Gente, é muito válido a gente conhecer isso, para a gente entender que essa divisão ela tem uma caracterização muito especial. Se eu tenho uma gestação que ela está dividida em 9 meses, essa gestação que está dividida em 9 meses, ela tem 3 períodos. E esses 3 períodos são muito característicos. Um primeiro período, que ele tem uma rápida divisão celular. Um segundo período, que é o surgimento dos órgãos, dos principais sistemas. E um terceiro período, que é o período mais delongado, onde há um aprimoramento desses órgãos, desses sistemas, a ganho de peso, além do ganho de peso, crescimento. Então, tudo isso faz com que a gente entenda que a gestação é um processo muito complexo. E vale destacar a importância desses estudos. Então, no período fetal, que ele vai da 8ª semana até o nascimento, nós temos uma coisa que caracteriza o período fetal, que é o aparecimento das células ósseas, que dá ali mais ou menos em torno da 8ª semana. O que é que caracteriza o período germinal? A rápida divisão celular. O que é que caracteriza o período embrionário? O desenvolvimento rápido dos sistemas e dos órgãos, e o aparecimento dos órgãos. E o que é que caracteriza o período fetal? O aparecimento das células ósseas, que isso vai até o nascimento. Então, são tantos os processos que acontecem que a gente precisa realmente estar muito dedicado para compreender, porque vai influenciar diretamente na compreensão da gestação como um todo, né? E as orientações que a gente precisa dar.
Vou beber aqui uma aguinha, gente. Isso aqui é uma explicação didática que eu estou dando para vocês, né? Então, olha só. Esse crescimento é muito rápido. Cresce até cerca de 20 vezes, né? Então, você pensa que é uma coisa de tamanhozinho, ele cresce muito grande, né? E aí, a gente pensa que o bebê, ele tá lá quietinho, mas não, ó. Ele respira, ele chuta, ele se vira, ele flexiona o corpo, ele dá cambalhota, ele movimenta os olhos, ele engole, ele cerra os punhos, ele suga, ele soluça. E é interessante que tudo isso está acontecendo dentro da barriga. Então é um bebê extremamente ativo, né? Então você para pensar que ele está ali dentro da barriga, mas é extremamente ativo. E quando eu estava organizando o material da aula de vocês, eu lembrei muito das minhas gestações, né? A primeira gestação da Maria Eduarda transcorreu super tranquilo. Eu vim descobri que eu estava grávida quando faltava uma semana para completar 3 meses. Gente, sabe o que é não sentir uma dor na unha? Foi o que eu não senti. Não senti dor na unha, não senti enjoo, não senti nada. Então, aí, quando eu descobri que estava grávida, foi assim um susto bom. Porque, como assim? Falta uma semana para 3 meses, eu estou grávida. E foi muito engraçado como eu descobri. Eu fui fazer um exame no ultrassom e a médica virou e disse assim, olha, você tem um saco gestacional muito bem implantado no seu útero. Aí sabe aquele minuto de leseira? O juízo falta? Aí eu, que é isso? Aí a médica virou e disse assim, você tá grávida, você não sabia não? Aí eu, não sabia. Aí, pronto, aquele primeiro impacto, batimento cardíaco, perfeito. Meu Deus, foi assim uma bênção. Aí eu ligo pro meu esposo e digo para ele, meu bem, tem um saco gestacional muito bem implantado no meu útero. Aí eu lembro que eu estava fazendo, aí ia para a última fase da seleção do mestrado e faltava só entrevista. Aí a segunda fala minha foi, e agora, o que é que eu faço com o mestrado? Aí ele, não tem problema, nós vamos ter o bebê e você vai fazer seu mestrado. Aí é muito engraçado isso, né? Ficou muito marcada a questão da minha primeira gestação, porque ela transcorreu muito bem, foi muito tranquila. Eu ia e vinha todas as semanas de Fortaleza para Teresina e Teresina para Fortaleza por conta do mestrado. E foi uma experiência muito válida. Aí eu engravido da Ana Rebeca. Gente, tudo que eu não enjoei da gravidez da Maria Eduarda, eu enjoei na gravidez da Ana Rebeca. Fiquei dessa finurinha, só de enjoar, na gravidez da Ana Rebeca. E quando deu 3 meses cravados, porque na gravidez da Ana Rebeca eu descobri logo bem no iniciozinho mesmo. 1 mês de grávida eu descobri que estava grávida. E eu lembro que quando deu 3 meses cravados de gestação, os enjoos desapareceram num passe de mágica. Aí sim, aí eu pude curtir melhor a gravidez, porque até então era só enjoo. Pois bem, parada no time aí de falar um pouquinho sobre a minha experiência, e nós vamos agora falar o que é, quais são os acompanhamentos que são feitos do bebê. É verificado ritmo cardíaco, mudanças de nível de atividade, estados de sono e vigília, reatividade cardíaca, movimentos fetais, que é verificado pelo ultrassom. Então, isso é observado, devidamente observado do feto, né? E é importante dizer que o pré-natal, ele está relacionado a um acompanhamento pormenorizado dessa mulher e desse bebê. E esse acompanhamento, ele é tão importante que vai permitir que essa mulher depois elabore o seu plano de parto. Não é muito comum a gente falar, não é comum falar não, ouvir falar sobre planos de parto.
mas ultimamente isso tem vindo mais uma discussão muito melhor, porque é quando a mulher tem uma gestão melhor de como que ela terá esse bebê. Então, o que é que consiste o pré-natal? São exames físicos rotineiros, a vacinação que essa mulher precisa tomar, porque ela se protege o bebê, há a possibilidade de fazer rastreamento de riscos, né, para um melhor planejamento desse parto. Tem um aconselhamento da mulher e também um aconselhamento do pai, porque o pai pode e deve acompanhar esse processo como um todo. Aí, quando você fala de aconselhamento para a mulher, você fala questão de uso de medicação. As medicações elas precisam ser devidamente acompanhadas e prescritas. A mulher grávida ela não pode tomar todo tipo de medicação e nem qualquer tipo de medicação. A alimentação dela ela precisa ser acompanhada pelo nutricionista, porque ela precisa necessariamente da ingestão de calorias para o seu período gestacional. Ela não precisa nem a mais e muito menos a menos, né? É até redundante o que eu estou falando. Mas ela precisa aquela quantidade de ingestão saudável que dê para alimentar tanto ela quanto o bebê. Atividade física recomendada a partir do 3º mês de gestação é recomendado a atividade física. É importante que a mulher também faça atividade física para que tenha melhor circulação sanguínea, batimento cardíaco, que ela esteja ativa. E isso é importante também porque vai auxiliar no sono dessa mulher e auxilia também no sono do bebê, que é uma coisa que eu vou conversar com vocês em separado, uma aula só sobre sono, que eu ainda vou disponibilizar para vocês nessa semana também. Então, assim, gente, sobre gestação, introdutoriamente, é essa construção que eu quero passar para vocês. Agora, o que é que a gente vai conversar? Nós vamos conversar pormenorizado sobre mês a mês, sobre os sentidos do bebê e algumas outras especificidades que eu vou falar para vocês, só que eu vou deixar isso para a próxima aula, porque o vídeo vai ficar muito longo. E vamos falar do nascimento também. E eu vou disponibilizar para vocês um plano de parto, que ele pode ficar para que vocês tenham ideia o que é de fato um plano de parto e como que vocês podem organizar isso, inserir isso nas condutas de vocês, sendo mãe, estando grávida, sendo profissional que possa aconselhar as pessoas que estão com vocês. Então, bem, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenha sido bem proveitosa essa aula. Então, nós conseguimos concluir a parte de gestação de maneira geral e agora eu passo a trabalhar com vocês mês a mês, como é que se desenvolve esse bebê, falar um pouco mais sobre a saúde da mulher, o que ela é necessário fazer e também falar da participação do pai, né? Então, a gravidez também na percepção do pai. Só que eu deixo isso para a próxima aula, tá? Um grande beijo e até breve!